Quantos vencedores tem aqui? Somos vencedores, irmãos. Independentemente de qualquer situação, de qualquer crise, de qualquer obstáculo, de qualquer doença, de qualquer surpresa ao longo do caminho, independentemente de qualquer mazelas da vida, pandemias da vida, acidentes da vida, dias maus da vida, nada disso nos tira a convicção de que somos mais do que vencedores, porque o destino do crente, ou melhor, o destino do Filho de Deus, já está traçado. E o nosso destino é o céu, nosso destino é reinar com Cristo, e esse dia vai chegar, onde nós vamos contemplar a glória do Todo-Poderoso se manifestando 24 horas no nosso meio, em nome de Jesus. Mas nós estamos numa série de mensagens intituladas Sem Prisões. Falamos aqui no primeiro domingo de que o passo principal para sermos verdadeiramente livres, ou para recebermos de fato a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou, é o arrependimento. O arrependimento é a base de toda mudança na vida do homem. E nós ensinamos de Gênesis a Apocalipse que a base ou a mensagem central do Evangelho sempre foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso não muda, é imutável. O tempo passa, as estações mudam, a forma de se pregar o Evangelho pode mudar, mas a base central, a palavra central, aquilo que transforma ou revoluciona a nossa vida é o arrependimento de pecados. Domingo passado, então, nós ministramos sobre para onde nós estamos indo, qual é o caminho que temos traçado, a rota correta para alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós de forma plena. E hoje nós vamos trazer uma mensagem, irmãos, que talvez pode ou não te trazer algum tipo de impacto, mas pode sim transformar a sua vida. Porque todos nós, independentemente do tempo, independentemente da época ou da idade, nós enfrentamos algum tipo de rejeição. Nós enfrentamos ou temos enfrentado algum tipo de rejeição. E irmãos, para nós vivermos uma vida sem prisões, que é o que nós estamos ministrando, muitas vezes nós temos que ir lá no mais profundo da nossa alma, mexermos na ferida, tirarmos aquela crosta que muitas vezes está em cima, para que ela seja de fato curada e curada pelo Senhor, para que nós possamos simplesmente olhar para as marcas e aquelas marcas nos mostrar que vencemos e que não se dói mais. Mas o que é rejeição? Nessa mensagem eu vou separar 4 tópicos para te trazer uma clareza de que todos nós, em algum momento da nossa vida, ou estamos ou passamos por marcas relacionadas à rejeição. Mas o que é rejeição, queridos? A rejeição é um medo de não ser amado. Rejeição é um medo de nós não sermos amados. Rejeição é o nosso grande medo. Nós fomos criados por Deus, e Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. E por nós termos sido criados por Deus, quando nós pecamos lá em Adão, quando o homem pecou, quando o homem ele desobedeceu ao Senhor, naquele momento, naquele exato momento, foi colocado dentro de nós uma natureza pecaminosa, e dentro dessa natureza pecaminosa, nós nos sentimos rejeitados pelo Senhor, rejeitados pelo nosso Pai, por aquele que nos criou. Isso não quer dizer que Deus nos rejeita, porque o Senhor não rejeita ninguém, o Senhor não rejeita os seus filhos, mas por causa do pecado, houve uma separação entre o homem e Deus, e o sentimento de rejeição passou então a habitar dentro de nós, trazendo para nós a necessidade de sermos aprovados o tempo todo, a necessidade de sermos aceitos o tempo todo. E muitas vezes nós fazemos isso, ou
ou precisamos disso de uma forma inconsciente, de uma forma que menos sabemos que estamos querendo, desejando ser aceitos, amados. Então, queridos, nós podemos entender que o pecado principal, o pecado de Adão, nos levou ou nos colocou dentro de um espírito de rejeição que nós, por termos nascido de novo, porque o novo nascimento, ele nos faz que nós tenhamos uma nova oportunidade de sermos então aceitos por Deus. Se existe uma novidade de que nós somos rejeitados quando nós pecamos, que a Bíblia fala de uma forma muito clara, que somente o pecado nos separa de Deus, e não nos separa de Deus porque Ele não nos aceita, não nos separa de Deus porque Ele nos rejeita, não é isso, nos separa de Deus porque a santidade de Deus é tão grande, ao ponto de que se nós chegarmos perto dEle em pecado, nós seríamos consumidos, porque o amor de Deus por nós, Ele é incondicional, Ele não impõe condição, ou seja, independentemente do estado que nós estamos, ou que você esteja, independentemente do pecado que você comete, ou das mazelas que você enfrenta na sua vida, Deus, Ele te ama, Ele nos ama, isso é incondicional. Mas muitas pessoas são controladas pelo medo da rejeição. E o medo da rejeição sempre vai mudar a forma que nós comportamos. O medo da rejeição sempre vai mudar a forma que você comporta, a forma que você trata as pessoas. A rejeição, ou o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de não acertar, o medo de você errar, o medo de você não ser bem-quisto, sempre vai mudar a forma que você anda, sempre vai mudar a forma com que você se comporta, sempre vai mudar a forma com que você olha ou vê as pessoas. Por quê, pastor? Porque em todo tempo existe uma necessidade humana de ser querido, de ser ou de sentir amado. Irmãos, antes que você pense que você não tem nenhum problema relacionado a isso, deixa eu te dizer algo. Você tem. Você tem. O pecado original nos separou de Deus. E escute, mesmo que o sacrifício vivo de Jesus na cruz, ele é suficiente para nos perdoar todos os pecados, para quebrar toda a maldição, para mudar a nossa história, para nos dar uma nova visão, um novo caminho, é necessário que você se arrependa. É necessário que você reconheça, é necessário que você verbalize. Por quê, pastor? Porque o processo da cura na vida da pessoa, na alma da pessoa, começa com a verbalização. Muitos estão morrendo com a saúde intacta. Muitos estão morrendo com humanamente tudo perfeito. Por quê, pastor? Porque existem problemas de alma que não são expostas, que não são faladas. Aí não experimentam o melhor de Deus. Aí não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora eu tenho uma novidade para você nessa noite. Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a nossa vida. Irmãos, Deus pode transformar a perspectiva com que você se relaciona com todas as pessoas. Por quê, pastor? Porque, irmãos, Deus jamais Ele quis nos separar dele. Deus jamais criou o homem para que o homem viva distante dele. Tanto que o pecado principal, quando o próprio Deus ele volta no jardim do Éden e ele vai ao encontro com Adão, como ele fazia todos os dias, e ele já sabia que Adão tinha pecado. Ele não fala: Adão, por que você pecou?
A primeira indagação de Deus, quando ele vai de encontro a Adão, é que: Adão, onde estás? Essa palavra não houve acusação, não houve culpa, não houve rejeição, não houve dedo. A segunda palavra, ele falou: Adão, quem te fez ver isso? Agora olha nas entrelinhas, olha o coração apaixonado de um pai que sabe que o filho errou. E as primeiras palavras, depois que o filho erra, não é palavras que o distancia, mas é umas palavras que o conecta novamente. Filho, aonde você está? Filho, quem te fez ser isso? Então, irmãos, todos nós estamos, depois que aceitamos Jesus, depois que reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, depois que nos arrependemos, nós passamos a ser destinados a estar com o Pai. Agora, irmãos, escute, todos nós já experimentamos rejeição e vamos continuar experimentando durante o curso da nossa vida. Isso não tem como ser evitado. De uma forma ou de outra, de uma área ou outra, nós experimentamos a rejeição das pessoas, a rejeição do meio social que vivemos, a rejeição por causa das diferenças sociais, a rejeição de todas as áreas. Agora, irmãos, é necessário que você lembre ou acesse lembranças na sua vida que um dia te marcaram, que um dia te machucaram, porque é necessário que você viva uma vida verdadeiramente livre, sem prisões, sem medos, sem traumas, sem complexos, sem ser rejeitado ou achar que está sendo rejeitado. Você precisa. Agora, quais são as causas da rejeição? Pastor, até agora eu não me conectei com nada que o senhor falou, até agora eu não me percebi em nada que o senhor disse. Quais são as causas da rejeição? A causa principal, irmãos, da rejeição é o pecado principal, é o pecado original, a separação de Deus. Irmãos, todos nós nascemos com uma raiz de rejeição em nossa alma. Então, dentro do homem que não conhece a Jesus, ainda existe uma sensação de abandono, uma sensação de que estamos rejeitados o tempo todo, e que essa forma espiritual de mudança, esse primeiro aspecto que pode transformar a nossa vida, só parte do princípio de nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque quando nós entregamos a nossa vida, nós nascemos de novo. E um novo nascimento é a porta de entrada para Deus transformar toda a sua vida. Mas o primeiro passo é nós que damos. O primeiro passo é os filhos. Entra naquilo que nós falamos sempre na igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor está o tempo todo batendo na porta, querendo te reconectar, querendo fazer com que você de fato abra a porta do seu coração e você volte ao plano principal de Deus, ao destino principal de Deus. Agora, irmãos, existem outras causas naturais que nos levam a esse sentimento de rejeição, e que nós estamos aqui na igreja cercados de psicólogas, né? Nós temos 1, 2, 3, quem mais? É difícil de eu falar alguma coisa aqui, depois elas corrigem, né? Mas nós temos várias causas naturais que trazem rejeição na vida das pessoas. Um exemplo clássico é quando, dentro do projeto de casamento, um bebê ele é concebido sem um planejamento pelos pais. Os pais não planejaram, ou o casal de namorados não planejaram, e por um acidente a moça engravida, e aquela gravidez não é tão desejada por causa das circunstâncias ao redor, e aquele sentimento de não ser tão desejado, ele entra na vida daquela pessoa, mesmo que ainda é um embrião, mesmo que ainda é um feto, mesmo que de forma inconsciente
aquela criança que está sendo gerada, ela não tem a consciência do que está acontecendo do lado externo. Mas escute, existem sentimentos que se passam, e aquela criança, desde o ventre materno, ela passa ainda mais a ser intensificado o aspecto dela ter sido ou dele ter sido rejeitado. É quando pais, por exemplo, planejam filhos, mas no planejar dos filhos, muitas vezes eu quero um homem, a mulher eu quero uma mulher, e quando nasce oposto daquilo que eu mais quero. E por ter nascido com sexo que eu não queria, muitas vezes, ou que eu não desejava tanto naquela ocasião, lá no subconsciente, irmãos, aquela criança, ela sente. Isso é cientificamente comprovado, que ela sente. E a potencialidade dos sentimentos, que muitas vezes nós achamos que não tem nada a ver, começa a criar raízes de rejeição dentro daquela criança, dentro do ventre materno. Irmãos, pesquisas mostram, e eu não estou aqui para apontar dedo para A ou para B, pesquisas mostram que lares desajustados, que pais que não planejaram os filhos, que pais que tiveram filhos, e tiveram essa diferença de querer homem ou querer mulher, geram nos seus filhos uma das principais causas do homossexualismo. E nós, muitas vezes, nós não vamos dando valor a essas coisas, porque nós achamos que não tem nada a ver, nós achamos que isso é futilidade, nós achamos que não tem nada com isso é conversa fiada. Irmãos, as maiores causas de rejeições na vida do ser humano é dada na infância. Nós criamos jovens, nós criamos crianças, adolescentes, jovens, que vão se tornar um povo sadio ou um povo doente. Causas naturais na infância. Como, pastor? Quando a pessoa ela é criticada pela sua forma física, é gordinho, é magro, é branco, é moreno, é ruivo, e a pessoa não se aceita, ou há bullying na história. Irmãos, na minha época, se tivesse essa questão de bullying, oh meu Deus, nós todos tínhamos sido presos, porque o que mais tinha na escola era isso. Você é gordo, você é narigudo, você é bom de bola, você é ruim, e tudo se resolvia no braço, sim ou não? Os homens principalmente. E o bullying, irmãos, hoje o bullying, essa característica de depreciação da personalidade, do comportamento, ele tem trago na vida de jovens, de adolescentes, de crianças, um espírito de rejeição que tem aprisionado muitos. Causas naturais, causas simples. Quer ver outra causa simples? Quantos aqui, veja bem, você pode responder, não tem problema, muitos já cresceram e já superaram esse momento, mas quantos aqui levaram fora de uma menina na escola? Só você? Mas Altani? Quantos mais levaram fora? Aí do lado, quem mais? Irmãos, levaram fora numa menina na escola, era a coisa mais natural que tinha, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas muitas pessoas não conseguem lidar com esse sentimento de quando que a criança leva fora na escola, quando o adolescente leva fora na escola, é um sentimento de ter sido rejeitado, Agora nós vemos isso aonde? Na vida adulta. Fins de relacionamento nos fala o que, queridos? É difícil muitas vezes nós aceitarmos a nível de alma que determinada pessoa não nos quer, que não quer mais. Isso pode ser traumático muitas vezes
principalmente quando houve intimidade sexual. Por quê, pastor? Porque a intimidade sexual é muito profundo. E quando se há intimidade sexual e há um rompimento, isso causa traumas terríveis na vida das pessoas. Principalmente na juventude, quando a menina ainda virgem se entrega com aquela perspectiva de que aquele seria o príncipe encantado. E muitas vezes o príncipe encantado se tornou sapo. Não foi aquela pessoa que ela sempre sonhou e abandonou. E nós achamos muitas vezes que lidamos com essas emoções ou com essas impulsões naturalmente. E o que nós mais fazemos, irmãos? Nós camuflamos sentimentos, camuflamos dores, camuflamos aquilo que está a nosso nível de alma pulsando, querendo sair para fora. E aí o que acontece? Aí a vida adulta chega, e aquilo que deveria ter sido resolvido ou verbalizado ainda na infância, ele passa a ser muito mais latente na vida adulta. Ele passa a ser muito mais forte na vida adulta. Irmãos, essas situações que envolvem sexualidade, muitas vezes, deixam feridas que a pessoa leva para toda a vida. Outro aspecto de rejeição, de causas naturais, são famílias disfuncionais. Famílias disfuncionais, queridos, é quando cada membro da família não tem liberdade de falar o que pensa. É quando existe um pai autoritário dentro de casa, que o que ele fala tem que ser obedecido. É quando existe uma mãe autoritária dentro de casa, que tudo que a mãe fala tem que ser obedecido. É quando os pais não conseguem impulsionar os filhos a romper, a crescer, a frutificar. Não dão oportunidade para os filhos de baterem asa, porque querem os filhos ao seu redor o tempo todo. Famílias disfuncionais, queridos, causam traumas na nossa juventude. É quando nós não damos oportunidade para os nossos filhos terem os seus próprios sonhos, terem os seus próprios projetos, terem as suas próprias visões, romperem diante daquilo que eles querem, mesmo se eles errarem. Hoje nós vivemos uma geração super protegida, porque na minha época, as nossas maiores brincadeiras era pular na cima da ponte dentro do rio. Não que estava certo. As nossas brincadeiras era coisas que não nos prendiam. Eram as coisas que o menino subia na árvore, caía, quebrava o braço, o pai levava para o hospital, no outro dia estava querendo subir na árvore de novo. E se cair, quebrar o outro, arruma. Hoje as crianças estão o quê? Cada vez mais super protegidas. Cuidado, não faz o quê? Deixa jogar bola e arrancar a cabeça do dedo. Deixa, é bom. Nós formamos homens de verdade, quando os homens, eles podem ser homens. Errar não é, irmãos, nem tudo aquilo que nós achamos que é certo. Nem tudo aquilo que você acha que é certo. Nós pegamos as pessoas, as famílias e colocamos dentro de uma caixinha e achamos que elas têm que funcionar diante daquilo que eu quero. E quando que nós somos chamados para a liberdade? Ah, liberdade é fazer o que quer? Não! É fazer o que quer com consciência. Famílias disfuncionais que geram rejeição, queridos, é famílias onde não há um ambiente de aceitação. Eu tenho 2 filhos, Sara e Mateus.
filhos dos mesmos pais, tiveram a mesma educação, têm a mesma educação. Dois desafios diferentes, duas personalidades diferentes, dois limites diferentes, duas formas de aceitação diferentes, que nos desafia a cada dia melhorar para fazer com que eles voem. Irmãos, eu sei que isso é desafiador para os pais, porque os meus filhos ainda não venceram em todas as áreas, e eu sei o que é lidar com adolescentes. Mas sabe que eu tenho aprendido, eu não sei totalmente, mas eu tenho aprendido a fazer igual o pastor Luciano Subirá, que eu comprei um livro que eu vou passar para os líderes isso. E ele fala assim, ó, apontando a flecha, e solta, meu filho, solta esse menino para ele voar. Por quê, pastor? Porque no ambiente familiar que há aceitação, que há entrega, há crescimento, não há um espírito de rejeição. Agora, irmãos, um outro aspecto é o divórcio. Eu sei que o divórcio hoje é uma palavra que muitos já viveram, passaram, é constrangedor. Mas não tem como eu evitar falar. Eu sei que isso para muitos é terrível, olhar esse aspecto, viver esse aspecto. Mas quando há o divórcio, que muitas vezes parece ser uma questão normal na nossa cabeça, na cabeça dos adultos, na cabeça da criança não é. Na cabeça da criança, de uma forma inconsciente, irmãos, a Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala assim, ó, que o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como um leão, pronto para te devorar. O que ele está falando? Olha, não vacila, não dê brecha, porque o diabo está te observando. E é um detalhe, é uma brecha, que ele entra e destrói a sua vida. É claro que se o diabo está ao nosso derredor, existem sentinelas da parte de Deus ao nosso redor, também nos livrando de todas as coisas. Mas o diabo, ele não pode te tocar se ele não tiver legalidade. Deus, ele é tão gentleman que ele não contraria a sua própria palavra. O diabo só age na vida do homem quando o próprio homem abre portas, legalidade. Escute, irmãos, escute. Muitas pessoas passaram por divórcio, e aí a criança cresce, aí chega na idade adulta e começa a ouvir as histórias do papai, da mamãe, e começa a achar, ou o diabo começa a plantar no coração daquela pessoa que ele foi, ou que ela foi responsável pelas brigas, responsável pelas discórdias, responsável por tudo que aquele casal passou, viveu. E o que acontece com isso? Os casais estão resolvidos, ou aparentemente resolvidos, mas o que acontece, queridos, é que aquela criança, ela passa a se rejeitar, e muitas vezes rejeita a si mesmo, rejeita o casamento, acha que o casamento dele ou dela também vai acontecer a mesma coisa. E o que vai acontecendo, queridos? Vão vivendo filhos órfãos de pais vivos. Existe uma orfandade, e nós vamos tratar isso mais à frente, uma carência de paternidade muito grande, que também precisa de ser suprida pelo Senhor, e que isso vai resultar lá na vida adulta, que isso vai vir à tona lá na vida adulta. Irmãos, existe talvez uma das piores causas naturais da rejeição, são as igrejas disfuncionais, as igrejas que preocupam muito mais com o prédio, preocupam mais com o dinheiro, preocupam muito mais com a arrecadação, mas que não cuidam de pessoas.
Por quê, queridos? Porque a igreja é um ambiente que você quer ser aceito. E que você não é uma mercadoria de troca. Que você não é uma fonte de sustento. Por quê? Porque quando a igreja ela passa a ser disfuncional, ela descentraliza a presença de Deus no ter e não de viver a vontade do Pai. A igreja também tem o aspecto de causar traumas, raízes de rejeição. Irmãos, uma igreja ela não pode ter raízes em coisas terrenas, porque se nós tivermos raízes em coisas terrenas, nós perdemos a graça de Deus, a presença do Pai. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o Senhor Ele está em todo lugar, em todo tempo. Mas a manifestação da glória de Deus só se dá no meio do seu povo. Agora escute, queridos, tem muitas outras causas que geram na vida de homens espíritos de rejeição, racismo, preconceitos, discriminações de qualquer forma, exclusão social, um nível social que muitos querem manter para se sentirem aceitos, como querem se vestir para se sentirem aceitos, querem ter para se sentirem aceitos, aquela pressão de que o homem vale o que tem e não o que lhe é. E quando ele não tem, ele se exclui do meio. E o diabo vai entrando, vai causando marcas e vai gerando raízes de rejeição na vida das pessoas. Mas quais são os sintomas de alguém que de uma forma ou de outra tem um sentimento de rejeição em si? Aqui começa o ponto a ponto que pode mudar a sua vida. Por quê, pastor? Porque nós falamos na primeira mensagem dessa série 100 prisões, que o primeiro passo para você ser verdadeiramente livre e experimentar a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou, era o arrependimento. Depois, nós falamos de humilhação naquele dia. Depois nós falamos para onde nós estamos indo. E agora nós estamos apontando áreas da sua vida que precisam de serem transformadas. Por quê, pastor? Porque nós só podemos experimentar a graça de Deus de uma forma abundante sobre nós, queridos, quando existe uma transformação que não é de lataria, mas é uma transformação que vem de dentro para fora. Porque a lataria, eu me visto bem, eu me porto bem, eu posso preparar um excelente oratório, mas eu não gero impacto nenhum na vida de ninguém. A transformação que transforma as nossas vidas é aquela transformação que vem de dentro para fora, que traz um impacto, que revoluciona. E aqui nós podemos então te mostrar alguns sintomas que talvez você pode se identificar com alguns deles, e nessa noite você se ver livre disso. Quais são os sintomas, pastor, de que de uma forma ou de outra eu me sinto rejeitado, eu ajo como uma pessoa que tem raiz de rejeição? Pessoas que não têm relacionamentos estáveis, pessoas que não se relacionam. Irmãos, muitos não dão valor ao relacionamento. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que nos criou para nós termos relacionamento. Pessoas que não têm relacionamentos estáveis são pessoas que acham que podem ser rejeitadas o tempo todo. Pessoas que terminam conversas no meio do caminho. Pessoas que não se relacionam por medo de não serem aceitas. Vão embora, desistem, não se apegam a ninguém, não se relacionam com ninguém, prejudica a convivência, e com isso vivem em isolamento. O que é isolamento? Pessoas que só acreditam que estão certas. Eu estou certo, você está errado. A minha forma de viver é a mais correta, a minha forma de pensar é a mais certa.
pessoas que vivem em isolamento, pessoas que auto se afirmam o tempo todo, pessoas que auto se afirmam, um espírito de autossuficiência entra dentro da pessoa, ao ponto dela não se perceber mais. Por quê? Porque ela criou dentro de si um mecanismo de defesa, um mecanismo de defesa das dores, um mecanismo de defesa de ser rejeitado ou de ser rejeitada. E porque eu não quero ser rejeitado, eu não quero sentir dor, então eu me isolo, eu não me relaciono, eu não faço parte de um grupo de pessoas, eu não consigo conviver em grupo, eu não consigo me relacionar em grupo. Irmãos, pessoas que não conseguem se entregar totalmente aos relacionamentos. Pessoas, você já viu, irmãos, eu já lidei com isso demais dentro da igreja, ao ponto de, eu não estou falando para A ou B, isso não foi uma ou duas pessoas, foram várias, ao ponto de eu terminar uma mensagem de um culto de domingo, e eu recebi a mensagem: o Senhor falou para mim, eu nem lembrei do fulano, e o espírito de rejeição está dentro ali, camuflado. Uma pessoa que nós vemos isso de uma forma muito clara, que passou por tudo isso. Nós pregamos algum tempo aqui na igreja, nós olhamos para a vida de Jefité, o grande guerreiro, um homem que foi rejeitado porque ele era filho de uma, diga comigo, prostituta. Vai de novo, irmãos. Jefité era filho de uma prostituta. E se não viesse somente essa característica dele, Jefité, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, porque o pai de Jefité, ele teve filhos com muitas mulheres, e quando Jefité ele foi para casa do seu pai, os seus próprios irmãos mandou ele ir embora. Ele não queria que Jefité ficasse dentro da família. Jefité sai de casa, e ele se agrupa com pessoas de má índole, com pessoas erradas. Mas acontece que Jefité era guerreiro. Escute, irmãos, acontece que Jefité era guerreiro, e por ele ser guerreiro, a nação de Israel passa a ser perseguida pelos amonitas, e eles lembram de quem? De Jefité, o guerreiro, o forte. E por mais que Jefité não tinha negociado seus valores, escute, irmãos, isso é poderoso. Por mais que Jefité não tinha negociado seus valores, Jefité sabia quem que ele era, mas a ganância e a vontade de ser aceito, a vontade de ser amado, a vontade de ser recolocado no seio familiar era tão grande, que quando Jefité ele foi procurado, Jefité ele faz um voto tolo. E ele fala: Senhor, se o Senhor me der esse exército, se eu vencer essa batalha, se eu me tornar juiz sobre Israel, se eu me tornar esse homem que eles querem que eu me torne e vença essa batalha, quem sair primeiro da minha casa, eu vou sacrificar ao Senhor. Irmãos, olhem nas entrelinhas. Nós não podemos ler a Bíblia por ler. Jefité foi um exemplo de superação, mas antes dele superar o problema, ele fez um voto que destruiu tudo isso. Por quê, pastor? Porque ele venceu a batalha, ele venceu o exército, ele se tornou juiz. Mas quando ele foi para sua casa, quem é a primeira pessoa que sai à porta da sua casa? A sua filha. E o que ele tem que fazer? Sacrificar a própria filha. Por quê, pastor? Irmãos, Deus já tinha dado uma ordem: Jefité iria vencer a batalha, mas ele tinha que, no coração dele, na alma dele, ele queria provar isso, ele queria ser aceito por isso. Então ele faz um voto tolo. Pessoas que tentam o tempo todo, irmãos, provar o seu valor, pessoas que têm dificuldade de assumir seus erros, pessoas que não aceitam que estão erradas. Irmãos, em nome de Jesus, queridos, eu creio que no final disso tudo, no final dessa série, muitas pessoas vão sair daqui completamente livres,
livres a nível de alma, não livres na lataria, porque todos estão muito bonitos aqui, e só você sabe que você enfrenta. Mas eu queria te dar um outro exemplo. Nas eleições presidenciais de Donald Trump dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, na última eleição, até então na última eleição, aparece um profeta renomado ali nos Estados Unidos, e ele profetiza que Donald Trump seria reeleito. Para toda a nação norte-americana, ele sai nos telejornais, ele sai nos noticiários falando que Deus tinha falado para ele que Donald Trump seria reeleito. E o que aconteceu? Não foi reeleito. E quem falou? Um profeta de peso. E o que ele faz depois disso? Irmãos, escute algo. O problema não é o erro, filho. O problema não é o pecado. Escute, você vai pecar, você vai errar ao longo da sua vida. Você vai ser rejeitado, você vai ser humilhado, você vai ser pressionado, você vai passar por crise, você vai passar por todas as mazelas da vida, se necessário for. O Senhor nunca nos privou de nada disso, pelo contrário, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês venceram também. O problema não é o erro, o problema é a forma que eu lido com os meus erros. E olha o que acontece com esse líder da Bethel Church dos Estados Unidos, Chris Volaton. Olha o pronunciamento que ele dá em rede nacional, depois que Donald Trump não foi eleito. E ele fala o seguinte: eu profetizei, mas eu estava errado. Eu profetizei pensando que havia ouvido de Deus, mas eu não ouvi. Não há desculpas e nem justificativas para o meu erro. Eu assumo completa responsabilidade pelo meu erro. E estou aqui pedindo perdão para o corpo de Cristo, para as pessoas que acreditam em mim, que acreditam no meu ministério, que acreditam na missão da igreja. Isso é humilhante para mim. Eu sei que isso afeta a minha credibilidade como profeta, mas eu reconheço que eu errei, que eu pensei que Deus tinha falado comigo, mas obviamente não falou. O que Deus faz com um homem que reconhece o erro? O que Deus faz comigo e com você quando nós reconhecemos o nosso erro? Ele faz como ele fez com a prostituta. Ele volta para o chão, ele continua riscando, e aí ele olha para cima e fala para ela: cadê aqueles que te acusaram? Vai e não peques mais. Ele não te condena. Mas você viu que ele reconhece o erro? Você acha que o ministério desse homem foi prejudicado, irmãos? A Bíblia fala assim, ó: aquele, pois, que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Havia um espírito de rejeição na vida de Jefité, e não havia um espírito de rejeição na vida desse homem que errou, mas ele reconheceu. Irmãos, é difícil tratar com pessoas que têm complexo de rejeição ou que passam por rejeição na sua vida a nível de alma, porque muitas vezes se sentem isoladas, muitas vezes não reconhecem os erros, muitas vezes não têm relacionamentos e percebem e não percebem que precisam de reconhecer isso. Tem dificuldades com repreensão. Como que é isso, pastor? Pessoas que se magoam. Irmãos, Deus te ama, sim ou não? Deus te ama, sim ou não?
Mas se Deus te ama, Ele é seu pai, sim ou não? Se Ele é seu pai e Ele te ama, Ele te corrige, sim ou não? Por que que Ele te corrige? Diga assim, porque Ele me ama. Ah, então a correção faz parte do amor? Então pessoas se sentem rejeitadas porque são corrigidas, é porque não entendem que são amadas. Porque quando um filho recebe a repreensão de um pai, ele sabe que o pai está te repreendendo porque ele te ama, e não porque ele te rejeita. Então pessoas que não recebem a repreensão, é porque se sentem rejeitadas. Pessoas não conseguem se sentir amadas, não conseguem se sentir amado, não conseguem se arrepender. E aí, irmãos, existe um aspecto que nós vamos nos relacionar lá atrás com as questões naturais que muitas vezes levou a pessoa assim, ser assim. Irmãos, escute algo, olhem para mim todos. Vocês, nós, a igreja, não tem culpa de nada. Eu estou trazendo para você as causas e os sintomas, para que logo, em alguns minutos, eu te traga a solução disso. Mas as causas, muitas vezes, são causas naturais, que fez com que nós tenhamos esse espírito de rejeição. A principal causa é a separação do homem de Deus, que veio através do pecado. Mas de lá para cá, o pecado veio destruindo muitas coisas na nossa vida, ou na vida do homem. Que chega um momento, se nós não olharmos para nós mesmos e entendermos que nós temos uma ou outra característica de que nos sentimos rejeitados, e porque nós sentimos rejeitados que nós nos comportamos de determinada maneira, nós não vamos ser curados. Então, irmãos, o passo a passo para que você seja curado de qualquer situação de rejeição na sua vida é o reconhecimento. Em outras palavras, é o arrependimento. Eu reconheço e eu mudo. A fé correta determina o comportamento correto. Irmãos, pessoas que têm dificuldade de se arrepender são pessoas que acham que estão sendo perseguidas o tempo todo. Irmãos, é terrível lidar com pessoas assim. Terrível. Terrível lidar com pessoas que acham que estão sendo perseguidas. Fulano me persegue, ciclano me persegue, beltrano me persegue. É na escola, é no trabalho, é na onde mais? É na praça, é em qualquer lugar, me persegue. Estão olhando para mim de forma errada. Irmãos, escute, o pior de tudo é que as igrejas, que nós como igreja, muitas vezes nós deixamos de pregar o arrependimento. E aí, muitas vezes, nós estamos levando pessoas para o inferno e não para o céu. Muitas vezes, nós estamos levando pessoas para o inferno e não para o céu. Você sabe por quê, pastor? Porque muitas vezes nós negligenciamos falar a verdade que tem que ser falada. Porque nós queremos preservar. Irmãos, não existe ninguém melhor do que nós mesmos para entendermos quem nós somos. O povo perece por falta de conhecimento. Qual é a função do pastor? Trazer conhecimento. Mas a forma com que você lida com todas essas situações é você que determina. É você que absorve ou não. Porque, irmãos, muitas vezes, aquilo que eu falei naquele videozinho, muitas vezes, nós temos que ser muito fortes para voltarmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos quem somos. Sim ou não? Muitas vezes é muito difícil nós conseguirmos olhar para nós mesmos, olharmos a vida que estamos vivendo, a situação que estamos vivendo e nos identificarmos com algumas características que nós somos ou lá atrás fomos rejeitados. Irmão, escute, sabia que a maioria dos pais que estão aqui
ou dos filhos que estão aqui, os pais erraram, foram porque eles não foram ensinados, não porque eles queriam errar? Porque lá atrás eles também não aprenderam, porque lá atrás eles também sofreram. E irmãos, nós muitas vezes só conseguimos dar o que nós temos. Escute, queridos, escute. Vocês lembram que algum tempo atrás nós ouvimos falar, foi um movimento gospel muito grande, quando um pastor se levantou falando que a Bíblia, ela precisa se atualizar. Ela precisava se atualizar, porque a linguagem que se usava naquele momento era uma linguagem que não atraía, mas era uma linguagem que repelia o povo. Agora você, irmãos, a Bíblia fala assim: ai daquele que mudar um ai da minha palavra. Existe uma palavra de Deus mais atualizada do que essa? A Bíblia fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5, se eu não me engano, de uma propriedade, porque eu amo esse texto. A Bíblia fala assim, que nos últimos dias muitos seriam enganados, porque se voltavam para os seus próprios ídolos, para os seus próprios entendimentos, buscando satisfazer a sua própria vontade, e se desviando da verdade. Escute, queridos, algumas igrejas pararam de falar arrependimento para que as pessoas se sintam bem. Claro que nós queremos. Eu ouvi isso na conferência, a Vera estava lá, talvez deve se lembrar. Seria hipocrisia minha não querer quantidade. Eu quero ter 3 cultos no domingo nessa igreja. Sem dúvida, não vou fazer uma escala de 8, depois 10, igual a Universal fazia antigamente. 8 cultos, 10 cultos, meio-dia culto, 2 cultos, 4 cultos, para, em nome de Jesus, alcançar toda a cidade. Em nome de Jesus, seria hipocrisia nós falarmos que nós não queríamos quantidade, mas nós não podemos parar de pregar arrependimento, porque é o arrependimento que gera cura, é o arrependimento que gera transformação, é o arrependimento que pega esses sintomas de rejeição, coloca debaixo dos nossos pés, e nós vivemos em novidade de vida. Irmãos, eu posso até ser um pouco firme demais nessa colocação, mas o homem não precisa ser agradado para ele servir o Senhor, ele precisa ser corrigido em amor, porque o que atrai o homem é o amor. O que atrai, nós conseguimos corrigir as pessoas com as mesmas palavras de formas diferentes. Por quê, pastor? Porque a pessoa que se sente amada é uma pessoa que se entrega literalmente a esse mover sobrenatural de Deus. Mas como superar a rejeição? Eles estão mandando eu terminar o culto. Como superar a rejeição? O último aspecto, o último tópico. Nós aprendemos aqui, queridos, o que é rejeição. Vamos lá. O que é rejeição? Digam comigo, é a necessidade de ser aceito. Isso é o sentimento de... Isso é o sentimento de rejeição. Nós aprendemos as causas da rejeição. As causas da rejeição podem ser causas naturais. Filhos que não foram desejados, filhos que não foram amados, famílias disfuncionais, diferenças sociais, racismo, não é? E daí por diante, muitas causas naturais nós citamos. Aí nós falamos de alguns sintomas de que você pode se identificar, que você tem lá no fundo um espírito de rejeição aí. E o que é esse espírito de rejeição que você pode se identificar? Relacionamentos instáveis. Nunca se para em relacionamentos. Vive isolado. Pessoas que não conseguem se relacionar com grupos. Pessoas que acham que estar sozinho é melhor do que estar mal acompanhado. Um ditado demoníaco. Eu quero ver lá no céu se você vai ter só sua casinha. Nós vamos estar tudo junto e misturado, como diz aquele. Nós vamos estar todo mundo juntos, cultuando o Senhor, assim como os 24 anciões.
24 horas dando glória a esse Deus. Juntos, como um corpo. Pessoas que têm dificuldade de reconhecer os seus erros. Por quê, irmãos? Porque reconhecer os erros nos causa um sentimento de depois não ser aceitos. Reconhecer erros é difícil demais, irmãos. Isso não é só para você não, para qualquer um de nós. Não estou falando de você. Estou falando, meu sogro falava assim, ó, quando um aponta o dedo para o outro, tem mais 4 voltados para ele. Ditados mais antigos. Difícil demais reconhecer que lá no fundo nós temos alguma coisa que nós nos sentimos rejeitados. Por isso nós camuflamos sentimentos, camuflamos comportamentos, camuflamos relacionamentos, camuflamos medos. Medo, o tal do medo é terrível, porque o medo paralisa o homem. O medo, ele faz do forte o fraco. O medo faz do leão um gato. Deus nos deu, o Espírito não foi de covardia, mas foi de intrepidez e ousadia no Senhor. Irmãos, o Senhor ele vira sempre para que o homem governo sobre a terra. Governo. Nós não fomos colocados, irmãos. Deus colocou o homem para governar a terra, não é? Antes do pecado. Aí o pecado veio. Escute, eu quero ouvir pelo menos um glória a Deus nessa pregação, ok? Deus falou para o homem, para que ele governasse sobre os animais terrestres, sobre as aves do céu, para aqueles que rastejam sobre a terra, para que o homem desse nome aos animais, e para que o homem governasse sobre a terra. Mas o homem pecou. Aí a Bíblia fala que o homem deveria comer do seu próprio suor, que a mulher tinha que ter dores de parto, que a terra desse abrolhos e caldos, e o homem ia ter que viver agora a partir disso daí. Mas Jesus veio, e aquela posição de que Deus deu para o homem somente de governar a terra mudou, e o homem deixou de simplesmente governar a terra. Aí o Senhor ele fala assim: olha, agora eu te coloco em posições celestiais acima da terra. Você está entendendo? Acima das coisas naturais. Agora você não simplesmente governa a terra, você determina todas as coisas. O Senhor nos deu uma posição a mais de governo. Então o que o diabo faz? Traumas relacionados ao nosso passado, traumas relacionados à nossa infância, sintomas de rejeição, nós precisamos vencer. Nós precisamos, pastor, nós precisamos superar, nós precisamos passar por cima, como que um trator derruba tudo. E o que paralisa o homem, irmãos? O que paralisa o homem é enfrentar os seus próprios medos. O que paralisa o homem é enfrentar as suas próprias limitações. Por quê? Porque o diabo, ele planta no coração do homem que ele não dá conta, que ele é fraco, que ela é fraca, que não vai vencer. Quem é que governa a sua vida? Porque o Deus que você serve, o Deus que você confessou como Senhor e Salvador, Ele te colocou, foi nos lugares celestiais. Ele falou: olha, que a serpente feriria o calcanhar, mas é esse mesmo calcanhar ia pisar na cabeça do diabo. Ele está falando que nada pode te tocar. Irmãos, posiciona. Eu sei que existem momentos de fraqueza, eu sei que existem momentos de dores, de sofrimentos, eu sei que existem momentos de dificuldades, mas escute, não se comporte como que um gatinho. Se levanta, independentemente dos traumas ou dos complexos de rejeições que você já viveu ou tem vivido, você tem que crer que você é mais que vencedor. Agora, como que começa isso? Se perdoe. Pessoas que se culpam: eu me culpo porque eu errei, eu me culpo porque eu vou usar termos aqui, eu não quero que você se escandalize. Eu me culpo porque eu me prostituí, porque eu me divorciei, porque eu me masturbei, porque eu sei lá o que, roubei, matei. Você está culpando quem você não é digno de se culpar. Você não é digno de se culpar.
Porque toda culpa já foi lançada aos pés da cruz. Não há dívida a ser paga, já foi pago. Não há preço a ser pago, porque você não conseguiria pagar o preço dos seus pecados. Jesus pagou. Você sabe por que Deus está próximo de nós hoje? Você sabe por que Deus está aqui? Só tem um motivo de Deus estar aqui. E nós não sermos consumidos pela glória de Deus. Porque existe o sangue de Jesus derramado sobre nós. E é esse sangue que foi derramado sobre nós, que nos deu, irmãos, no Velho Testamento, o sangue, o sacrifício dos animais encobriam pecados. Os pecados não eram perdoados, eles eram encobertos. O Novo Testamento, Jesus ele desce da sua glória, do seu senhorio, morre uma morte de cruz. E os pecados não foram mais encobertos, eles foram perdoados. Então, irmãos, rejeição e todas as outras coisas que nós vamos falar daqui para frente, é só uma falta de posicionamento sua. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Agora escute, você precisa se perdoar. Eu queria que você se colocasse de pé. É necessário ter muita coragem. Por favor, ainda não converse com ninguém. É necessário ter muita coragem para revisitar os nossos sentimentos, revisitar as nossas lembranças. Existem situações na nossa vida que nós não queremos encarar. Irmãos, eu quero te deixar mais à vontade. E para me te deixar mais à vontade, eu vou falar de uma experiência minha. Rapidamente, eu vou atrasar hoje, ok? Depois vocês me perdoem. Eu conheci o meu pai biológico com 15 anos de idade. E há uns 6 meses atrás, 4 meses atrás, eu visitei uma tia minha que eu não conhecia. E eu sinto falta do meu pai, que eu não tive a capacidade de conviver com ele. Eu sou pastor, ok? E eu sinto falta disso. E quando eu comecei a ver as fotos dos meus parentes que eu nunca vi, as minhas pernas tremeram. Por quê? Eu me perguntei isso várias vezes. Por quê? Que as minhas pernas tremeram, sendo que eu não conheci ninguém. Eu segurei lágrimas. E olha que eu não sou chorão. Eu segurei sentimentos que eu não sabia de onde vinha, mas que estavam enraizadas. E nenhuma das minhas caminhadas que eu faço semanalmente, era diariamente, mas agora eu estou semanalmente. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu perdoo o meu pai, eu perdoo tudo aquilo que eu não tive, o que eu poderia ter tido. Eu quero ser livre desses sentimentos. Eu não posso me ver preso nisso, porque eu não tive o privilégio de viver, Senhor. Mas o Senhor é o meu Pai, e o Senhor supre todos os meus sentimentos. O que te marcou lá atrás, que muitas vezes não deixa você ter relacionamentos estáveis, que muitas vezes você vive isolado? O que te marcou que só você sabe? Hoje é dia de cura. Eu queria que o Ministério de Intercessão viesse à frente rapidamente. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de você reconhecer